Meus irmãos, a paz do Senhor, glórias seja dada ao nosso Deus, que é muito digno de toda glória, de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Nós estamos aqui nessa noite para podermos louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor, independente de qualquer coisa, independente de qualquer adversidade, independente de qualquer luta, de qualquer problema. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Deus, que é todo poderoso. E eu quero ler o versículo da palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas só fica atentos ao que diz a palavra de Deus. É o livro de João, capítulo 4, um versículo bastante conhecido por todos nós, que nos diz assim, 4:23: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus procura aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade, aquele que coloca o seu coração na presença do Senhor, aquele que adora o Senhor independente se as coisas estão indo bem, independente se as coisas estão dando certo ou não está dando certo. Nós louvamos ao Senhor, nós engrandecemos a Deus, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E se hoje nós estamos aqui com o objetivo de glorificarmos, de adorarmos e exaltarmos ao nosso Deus, porque sabemos que só o Senhor, só Ele é merecedor de toda glória, de toda honra e de todo louvor. E nessa noite, meu amado, você possa abrir o seu coração, nessa noite você possa render-se ao Senhor nessa noite, você possa abrir o seu entendimento para ouvir a palavra de Deus que será ministrada nas nossas vidas, você possa exaltar o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na sua vida. Se você está aqui nessa noite é porque você escolheu estar aqui para exaltar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Faça uma oração de gratidão ao Senhor. Agradeça a Deus por você estar aqui. Agradeça a Deus porque o Senhor te deu saúde para você estar aqui. Agradeça ao Senhor porque o Senhor conduziu você até aqui. Agradeça ao Senhor pelos dias que você passou, pela graça de estarmos na presença do Senhor, independente de qualquer situação, meu amado. Se hoje nós estamos aqui, é por causa da graça de Deus. Então exalte o nome do Senhor, agradecendo a Ele. Pai eterno, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está de fazer, nós agradecemos, damos graças ao Senhor, Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes maravilhas o Senhor tem feito. Deus, nessa noite eu estou aqui, Senhor, porque eu quero te louvar em espírito e em verdade. Eu estou aqui nessa noite porque eu quero te engrandecer, Senhor, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Eu quero louvar o teu santo nome, eu quero adorar o Senhor, eu quero sair daqui, ó Deus, com a certeza de que o Senhor ministrou no meu coração nesta noite. Senhor, venha sobre nós, venha sobre a tua igreja nesta noite, venha sobre cada um nesta noite, Senhor, e ministra, ó Deus, ministra em nossos corações, ó Deus. Abençoa, ó Senhor, abençoa cada um, ó Deus, que entrou nesta noite, ó Deus, que possa sair daqui, Senhor, cheio, ó Deus, cheio da graça do Senhor.
Senhor, senão amá-lo. Amá-lo, amá-lo. Eu não estou falando de emoções, de sentimentos, estou falando de atitude. O amor com o qual o Senhor nos amou é um amor de atitude. Ele entregou Jesus por nós, e isso é atitude, isso é renúncia, isso é decisão. E a nós cabe a mesma atitude, amar ao Senhor dessa forma, não esperar que haja em nós emoções ou sentimentos, não que isso seja ruim ou impossível, mas o amor não está baseado em emoções e sentimentos. O amor é obediência, o amor é decisão,
queria deixar, irmãos, essa mensagem ao seu coração. Amor é atitude. Quando você pensa em não vir ao culto, você pensa, amor é atitude, então eu vou. Quando eu deixo de fazer alguma coisa, eu estou deixando de ser fiel, eu estou revelando que eu não amo, então eu vou. Quando eu paro para reclamar, não vou reclamar, eu vou agradecer ao Senhor. A luta está grande, eu estou sem vontade de orar, então eu vou orar. Amor é atitude. Só assim você vai conseguir realmente ter um comportamento de fidelidade ao Senhor. Amém? Glória a Deus, ouçamos a palavra. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor através das nossas vidas. Queridos irmãos, vamos ler a palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 4, esse que nós temos lido nas últimas quintas-feiras. 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Amém? Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, peça ao Senhor que te abençoe mais uma vez por meio da palavra, em nome de Jesus. Pai Santo, graças te damos esta noite. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. A tua palavra, Senhor, é poderosa para nos abençoar, para nos ensinar. Portanto, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, ministre aos nossos corações. Aplique a tua palavra a cada um de nós, conforme a necessidade que cada um tem de ouvir, de receber, de aprender, ó Deus, neste lugar. Que o Senhor seja honrado e adorado através das nossas vidas. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como nós temos falado, Pedro está orientando os seus leitores de que o fim está próximo e, portanto, deve ter uma vida condizente com o fim. Nós não sabemos quando será o fim, mas Pedro, como os ensinamentos de Jesus, sabia que nós devemos sempre viver preparados, nós devemos sempre estar preparados, em todo o tempo. Nós devemos vigiar e vivermos de tal modo que, se o fim chegar para nós, a gente esteja preparado. A gente não precisa esperar uma data tal, esperar um tempo tal, para que a gente viva preparado, para que a gente se prepare para o fim. Nós temos que viver a vida de tal modo que a gente esteja sempre preparado para o fim. Sempre preparado para o fim. Digamos que hoje, como nós temos falado, digamos que hoje você recebesse a notícia que você tem pouco tempo de vida. O que você faria? Qual atitude você teria? Você iria organizar algumas coisas você não iria se importar? Você iria fazer o quê? Então, é claro que nós não vamos viver desesperadamente como se a vida fosse acabar amanhã ou daqui a um mês. Não é isso. Digamos que se você soubesse que tivesse mais um mês de vida, você iria aproveitar esse mês de vida de um modo diferente do modo como você tem vivido cotidianamente. Mas não se trata disso. Se trata de nós vivermos uma vida coerente com a palavra, uma vida coerente com o fim,
de modo que a gente não tenha aquela sensação de que a gente está devendo alguma coisa, que a gente tem algum arrependimento. Ou seja, se a gente chegar diante de Deus, a gente vai dizer dele: Senhor, precisava de mais tempo para eu me acertar nisso, para eu me acertar em tal coisa, para eu me organizar, para eu me colocar dessa maneira, para eu me acertar com tais pessoas, algumas pendências que eu tinha, a minha vida não estava muito boa, não estava muito organizada. É isso que nós não podemos ter. Nós precisamos ter uma vida vivida de tal maneira que, se chegar agora, bora! Nós não temos pendências, não temos arrependimentos, a gente está vivendo como que devíamos viver. Então, é isso que Pedro está nos orientando aqui. O fim está próximo e ele leva a gente a pensar sobre isso, né? E fala que nós precisamos ter uma vida ajustada com Deus em oração, uma vida ajustada com o próximo, amando e perdoando, dando suporte ao próximo, ajudando o próximo naquilo que é a sua missão, na sua caminhada, como nós falamos aqui, e compartilhando daquilo que a gente recebeu, compartilhando o que nós recebemos. Nas últimas 2 semanas, pelo menos, nós falamos sobre, só nesse versículo 10, sobre compartilhar aquilo que nós recebemos, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós temos que servir uns aos outros, não há nenhum impedimento para isso, todos nós podemos servir, cada um conforme o dom que recebeu, cada um conforme o dom que recebeu, cada um com toda a capacidade que tem recebido, como bons despenseiros. Bons despenseiros, como nós falamos, são aqueles que não se intimidam, aqueles que prontamente servem, aqueles que sabem que receberam, sabem que têm a responsabilidade de compartilhar, sabem que têm a responsabilidade de compartilhar aquilo que é do Senhor, sem ter medo. Como nós falamos, um dos impedimentos para compartilhar é o medo. O medo de ficar sem a bênção de Deus. Isso é falta de fé, isso é falta de conhecimento de Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, a gente não tem medo de compartilhar. A gente sabe que as bênçãos são inesgotáveis. A gente sabe que a gente não precisa se preocupar com as bênçãos que a gente compartilha. A gente sabe que a gente não precisa se preocupar com isso. A gente sabe que a gente vai compartilhar e Deus vai continuar nos abençoando. A multiforme graça de Deus, que nós falamos aqui na semana passada, a graça de Deus, ela tem várias formas. Não quer dizer que são vários caminhos, não. Ela atende a todas as pessoas. Não há ninguém que esteja faminto, não há ninguém que esteja necessitado, sedento, não há ninguém que esteja problemático, que a graça de Deus não possa alcançar. Então nós falamos aqui que servir, compartilhar o que nós recebemos, é alguma coisa possível para todas as pessoas fazerem e possível de alcançar todas as pessoas, todos os tipos de pessoas. Então nenhum de nós pode ter a desculpa e falar assim: olha, mas fulano de tal é muito difícil, fulano de tal não dá, fulano de tal teve uma vida assim que não pode ser alcançada pela graça. Não há ninguém que tenha uma vida numa condição que não possa ser alcançada pela graça de Deus. Ela é a multiforme graça de Deus. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus tem a capacidade de assumir formas abençoadoras para todos os tipos de pessoas. Isso nós falamos aqui na semana passada. Hoje eu quero dizer que Pedro ainda nos diz que nós devemos viver essa vida preparada para o fim, servindo a Deus, servir de Deus e para Deus. Esse é o último ponto que eu quero colocar. Eu estou colocando aqui como servir de Deus e para Deus. O que é isso aqui? O versículo 11 nos diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Tudo isso que nós falamos aqui, ajustar-se com Deus, ajustar-se com o próximo, dar suporte ao próximo, compartilhar o que nós recebemos, nós devemos fazer isso, nós devemos servir
entendendo que tudo que nós temos é de Deus, entendendo que todas as nossas realizações são proporcionadas pela graça e pelo poder do Senhor. Veja que Pedro diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. E olha que imediatamente Pedro está dizendo aqui que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, os dons que nós temos, nós recebemos, e a graça que nós transmitimos não é nossa, é do Senhor, pertence a Ele. Então, se alguém fala, está dizendo que se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, todos nós que servimos, todos nós que vivemos a vida cristã, nós servimos isso baseado no que Deus faz em nossas vidas. Ou seja, não há para nós qualquer exaltação, não há para nós qualquer crédito, não há para nós qualquer glória, porque tudo que nós fazemos é de Deus. Nós servimos porque Deus nos capacita. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, porque outra coisa não serve. Outra coisa não serve, meus irmãos. Nós fomos chamados aqui, quando eu falo assim, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, de acordo com os ensinamentos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Então, o que está dizendo aqui é que nós precisamos servir, precisamos viver a vida cristã servindo, entendendo que o que nós temos, o que nós realizamos, vem de Deus. Falamos de acordo com a palavra, servimos, como a palavra está nos dizendo aqui, realizamos na força que Deus supre, ou seja, confiando naquilo que Deus vai realizar em nós, na força que Deus supre. O que é isso, na força que Deus supre? Sabendo que o Senhor vai nos renovar, sabendo que o Senhor nada nos deixará faltar, sabendo que o Senhor não vai deixar de nos fortalecer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: olha, Deus não permitirá que você passe por nenhuma provação ou tentação, e Ele não lhe dará juntamente a força para que você suporte, para que você passe. Então ninguém pode servir ao Senhor de outra maneira senão de acordo com a palavra, de acordo com a força que Deus supre. A força que Deus supre é essa força que nós sabemos que Ele nos dá em todo tempo. Mais uma vez, nós não podemos colocar aqui impossibilidades para a vida cristã. A gente pode dizer assim: o que eu vou falar? Falar a palavra de Deus. O que eu vou dizer? De que modo eu vou viver? De acordo com a palavra de Deus. Com que força que eu vou caminhar? A força que Deus supre. Você é suprido, você é alcançado, você é renovado nas forças do Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Que nós somos condicionados por Deus, que nós recebemos de Deus, que nós não estamos na caminhada por conta própria, que nós não estamos na caminhada cristã nos valendo da nossa capacidade, do nosso conhecimento, da nossa palavra, da nossa força. Que o que nós fazemos, que o que nós vivemos vem de Deus. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos condiciona, é Ele quem nos garante. É como se Pedro estivesse assim: meus irmãos, todos nós podemos viver a vida cristã, todos nós podemos estar preparados para o fim, porque o Senhor nos garante, o Senhor Ele nos supre, o Senhor Ele nos dá a sua palavra, as suas promessas. Se alguém fale de acordo com
os oráculos de Deus, os ensinamentos de Deus, a palavra do Senhor. Não fala de si mesmo, não fale do seu próprio entendimento, não fale da sua própria realidade, mas fale aquilo que Deus nos ensina. E aí, meus irmãos, nós vivemos uma realidade nos nossos dias em que tantas pessoas têm falado, mas não de acordo com os ensinamentos do Senhor. Nós temos vivido uma realidade em que as emoções, em que os entendimentos pessoais, privados, particulares, têm se sobreposto à palavra do Senhor. Então aquilo que deve estar nos nossos lábios tem que estar de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o que nós pensamos, não de acordo com o que nós entendemos, não de acordo com o que nós desejamos, não de acordo com o que nós sentimos. Quanta gente conflitando com a palavra de Deus, porque diz, eu penso assim, eu me sinto assim. Quanta gente, meus irmãos, se comportando assim. Quanta gente assim fala, mas não de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com os ensinamentos de Deus. Fala aquilo que é de acordo com o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo. Fala aquilo que eu penso. Fala de acordo com aquilo que eu sinto, aquilo que eu simplesmente desejo. Eu desejo o que Deus faz para nós. Eu desejo que o Senhor pai. Você está negociando comigo. Você está aceitando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então nós precisamos, meus irmãos, entender o que Pedro está nos dizendo aqui. Pedro está nos dizendo é que nós devemos viver de acordo com a palavra. Se nós queremos viver uma vida preparada, nós temos que viver de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos do Senhor. Às vezes nós falamos tantas coisas, por isso Jesus fala assim, a boca fala que está cheio do coração. E nós vamos enchendo o nosso coração, nós vamos enchendo o nosso coração de tanta coisa mundana, de tanta coisa de nós mesmos, coisas carnais. E a gente começa a acreditar naquilo que não é a palavra de Deus. A gente começa a acreditar que Deus não se importa com a gente. A gente começa a acreditar que a vida é muito difícil. Olha, a vida não é fácil, mas ela não está longe de ser impossível. Longe de ser impossível. A vida cristã não vale a pena, a vida cristã não é fácil, a vida cristã é impossível. Isso não é verdade. E a gente começa a falar coisas que não estão de acordo com a palavra. Irmãos, eu tenho falado aqui que a palavra está sempre certa. Pense aí na sua maior luta, na sua maior dificuldade. Pensa aí naquilo que mais tem te desafiado ultimamente, nos últimos tempos. Pensa aí. Pensou? Duas coisas eu quero te dizer. Em cima diz que mais tem te desafiado, diz que mais contra o que você tem lutado. Duas coisas. A palavra do Senhor tem resposta para isso. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. A palavra do Senhor tem resposta para essa condição.
A palavra do Senhor tem resposta para essa realidade. A segunda coisa é que, se você lidar com essa situação, se for uma luta, você lutar, se for uma dificuldade, você lidar com essa situação, não importa o que seja, com aquilo que a palavra ensina, com absoluta certeza, você terá bom êxito. Se você não tem bom êxito naquilo que você tem lutado, e veja que eu não estou dizendo que nós vamos ter vida fácil, vida tranquila, vida sem dificuldades, sem problemas, não é isso. Ter bom êxito não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter luta. Ter bom êxito quer dizer que a gente vai sempre avançar, mesmo em meio às lutas. A gente está lutando, mas a gente está vencendo, está rompendo adiante, a gente está caminhando, está enfrentando novos desafios, a luta é constante. Se você encarar qualquer realidade de acordo com a palavra de Deus, você vai ter bom êxito. Irmãos, todas as pessoas que apresentam grandes dificuldades, eu estou falando de crentes, todas as pessoas que apresentam grandes dificuldades e que não conseguem se mover, mesmo em meio às grandes dificuldades, é porque não têm agido de acordo com a palavra de Deus. Não tem qualquer dúvida disso. Aí se você diz, não é bem assim, pastor, não é bem assim, eu sinto muito dizer que é bem assim mesmo. É exatamente assim. É porque não tem agido de acordo com a palavra de Deus. As grandes dificuldades que nós temos, eu tenho falado que, se nós formos colocar aqui as grandes dificuldades de cada um, elas normalmente vão estar associadas a três áreas. As grandes dificuldades, elas vão estar associadas a três áreas. A primeira, saúde. São questões de enfermidade, questões de saúde que isso causa incômodo, causa problema, causa dificuldades. E alguém fala assim, como que eu lido com isso? Como que eu lido com essa questão? Como é que quer dizer que se eu obedecer a palavra eu não vou ter problema de enfermidade? Não quer dizer que se você obedecer a palavra você não vai ter problema de enfermidade. Mas, de que modo a enfermidade é um grande problema na vida da pessoa? Certamente nós não podemos evitar todas as enfermidades, não é? Certamente nós não podemos evitar todas as enfermidades, mas se nós olharmos para a palavra, nós aprendemos como lidar com a realidade das enfermidades, e isso nos dá um ganho muito grande, isso nos dá uma saúde muito grande por outro lado, apesar da enfermidade. Porque as pessoas que se entregam à enfermidade, as pessoas que não aceitam enfrentar a enfermidade, elas estão muito mais fragilizadas, elas estão muito mais vulneráveis. Mas quando nós entendemos, de acordo com a palavra, que nós não vamos eliminar todas as enfermidades das nossas vidas, que o Senhor Ele cuida de nós, que nós confiamos no Senhor, que o Senhor tem poder para nos sustentar, para curar as enfermidades, se assim for a vontade dEle. Quando nós descansamos nas verdades, nas promessas, no cuidado, na soberania de Deus, a gente tem condição melhor de enfrentar as enfermidades.
Porque se você não sabe, existem pessoas que por conta de enfermidades abandonaram o caminho da fé, da igreja. Pessoas que por conta da enfermidade, por conta de algum problema de enfermidade, deixaram. Não tiveram condição de entender a palavra e ter a postura correta nessa área. Então, muitos problemas eles estão associados à enfermidade, são problemas que as pessoas enfrentam. A segunda área é a área material, financeira. É a área material, financeira. Então, quando eu falei assim, pensa aí em alguma dificuldade, algum problema que você tem enfrentado, a sua luta, a sua maior luta e tal. Pode estar ligado a essa área material, financeira. É uma outra área que, se nós observarmos a palavra de Deus, se nós obedecermos a palavra, nós também aprenderemos a lidar com essa área. O que é aprender a lidar com essa área? Quer dizer que nós vamos agora ter coisas materiais em abundância, que nós vamos ficar ricos? Não, não é isso. Não é isso. Eu diria 3 coisas pelo menos nessa área. 3 coisas que nós aprendemos aqui. 3 coisas que nós aprendemos nessa área material, financeira, na palavra de Deus. 3 coisas. A primeira é contentamento. Quando a gente aprende na palavra a ser contente com o que a gente tem, a gente vive melhor, a gente vive feliz. Então tem muita gente ligada a essa questão material, financeira, que não está contente. Não está contente. E não está contente não tem a ver com quantidade de dinheiro, quantidade de bens, tem a ver com coração, comportamento. A pessoa não está contente. Então, se a gente olha para a palavra de Deus, os problemas que estão ligados a essa questão material financeira eles vão ser melhores enfrentados com o contentamento. Contentamento não é acomodação. Entendeu? Contentamento não é dizer assim, eu tenho pouco e eu gosto do pouco, eu vou ficar no pouco. Isso não é contentamento. Entendeu? Isso não é contentamento. Contentamento é como cuidar de um bebê, de uma criança. A criança nasce, aí o médico pediatra diz assim, ó, a criança está tudo perfeito, está tudo normal, está tudo certinho. Aí o pai e a mãe ficam contentes, não é? Então, contentes. Aí a criança tem 1 ano de idade, está começando a querer andar, ou já está andando, aí a mãe está contente, mas está diferente de quando nasceu. Entendeu? Mas a criança ainda não fala, mas os pais estão contentes. Aí tem 2 anos, 3 anos, já está falando, começa a falar, os pais estão contentes. Então veja que estar contente é um processo, não é uma acomodação. À medida que a criança cresce, ela vai dando respostas, ela vai à sua própria idade, adequadamente. E aí nós estamos contentes. Então não é acomodado. Entendeu? Você não vai pegar a criança de 10 anos de idade e falar assim, não, o pediatra quando nasceu disse que está tudo bem, não preciso fazer mais nada não. Quando nasceu, há 10 anos atrás, o pediatra falou que está tudo certo, tudo normal. Não precisa me preocupar com nada. Isso é acomodação. Mas a gente não se acomoda. A gente está contente, mas sempre cuidando. Então essa é a primeira coisa, em relação a essa área material e financeira. Entendeu? Para a gente aprender a lidar. A segunda coisa é, ligada a essa, é que nós aprendemos a conquistar. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não se torna pessoas acomodadas, pessoas fechadas, pessoas que, infelizmente, existem pessoas assim. A pessoa crente, ela precisa ser próspera. Você aprende que o crente tem que ser próspero. O crente tem que ter bom êxito, o crente tem que ser bem sucedido. Ser bem sucedido não é ser rico, mas é alguém ajustado. Não é alguém que fica desempregado e fica de braços cruzados e agora vai, o que você da vida? E põe a mão na cabeça e agora o que eu vou fazer da vida? Não é alguém que vive no desespero.
mas é alguém que é próspero, é bem sucedido, é alguém que se prepara, é alguém que vai dizer: eu tenho a bênção de Deus. Não é alguém ganancioso, mas é alguém bem sucedido, é alguém que vai dizer: eu posso caminhar, eu posso realizar, Deus está comigo. Se o Senhor quiser, Ele vai me prosperar, me enricar, pode ser, ou pode não ser, mas uma coisa que o crente aprende é a avançar, a prosperar, nesse quesito material financeiro. Irmãos, tem muita gente por aí, simplesmente acomodada, simplesmente vivendo uma vida de cabeça baixa, simplesmente vivendo uma vida incapacitada, uma vida nula, uma pessoa que se anula. Entendeu, irmãos? O crente é essa pessoa que tem a palavra, que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Essa pessoa fala assim: eu posso caminhar. É por isso que no meio dos crentes tem mais gente que estuda, o índice de analfabetismo é menor do que o índice nacional. Entendeu? Porque a gente tem esse despertamento. Dificilmente você vê na igreja uma pessoa desempregada, acomodada, aquela pessoa que não. Dificilmente, porque o crente tem essa cabeça, que fala assim: não, eu tenho que cuidar da vida, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que realizar, não posso ser essa pessoa que anda para trás, essa pessoa que regride, não posso ser essa pessoa. Eu sou uma pessoa chamada para avançar, de glória em glória, de fé em fé. E isso é para toda a vida, para tudo na vida. Entendeu? A cabeça do crente é diferente. Em tudo, nesse quesito também. Material, financeiro. Nós não somos materialistas, não somos gananciosos, no sentido de amar o dinheiro, mas nós precisamos ser prósperos. Entendeu? O crente é uma pessoa inteligente. O crente é uma pessoa que sabe servir, sabe trabalhar, conforme o dom que tem. É aquela pessoa que fala assim: mas não sei fazer nada. Não, você sabe fazer alguma coisa. Se não sabe, então vai aprender. Tem que aprender alguma coisa. A cabeça do crente tem que ser assim. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós vivemos a vida cristã para termos a mente de Cristo. Ou seja, nós vamos aprendendo, nossa mente vai sendo transformada, renovada, e vamos tendo a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é retrógrada. A mente de Cristo, ela não é inversa à prosperidade. A mente de Cristo é que nós avancemos para prosperar em tudo, meus irmãos, crescer em tudo, em todas as áreas, inclusive nessa questão material e financeira. Nós somos chamados para crescer, avançar. Repito, não é amar o dinheiro, não é ter uma ganância pelas coisas materiais, mas não é aquela pessoa acomodada, aquela pessoa que vai ficar dependendo dos outros a vida toda, Deus nos permite passar por momentos em que a gente depende do outro, financeiramente, materialmente. Deus nos permite que a gente dependa. Não é feio, não é pecado, isso não é menosprezo a ninguém. Às vezes isso nos molda, nos leva a confiar em Deus em alguns momentos. Mas nós temos a mentalidade de remar, avançar, de seguir. Vai ver que tem várias palavras na Bíblia que tem essa conotação de avançar. Aí você fala: pastor, mas isso é uma vida espiritual. Tudo é espiritual, irmãos. Deus está olhando para a nossa vida. Deus se importa com toda a nossa vida, com tudo na nossa vida. Entendeu? Então eu disse que
falei 3 coisas, né? A área da saúde, que a gente olha para a palavra. Falei que os problemas, de modo geral, estão ligados a essas áreas. A área da saúde, se você conhecer a palavra, você vai lidar bem com essa área. A área material financeira. Dentro da área material financeira, eu falei que tinha 3 coisas para te dizer. A primeira, o quê? Esqueceu já, né? Vou pregar de novo, vou falar tudo de novo agora, então. Vamos acabar o culto 10 horas. Contentamento. Contentamento. A segunda, prosperidade. Então imagina só, você está contente, mas prosperando. A terceira coisa é responsabilidade. Entendeu? Responsabilidade. O que é responsabilidade? Precisa explicar? Não precisa explicar muito, mas precisa, vai. Responsabilidade. Aí é que mora o problema de muita gente. Porque tem gente que trabalha, ganha dinheiro, mas é irresponsável. Vive fora do padrão, gasta o que não tem, investe mal o dinheiro. Entendeu? E aí vai ter problema. E aí, se a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai aprendendo que a gente precisa viver responsavelmente em tudo, sendo pessoas que pensam, que a gente não vai viver de acordo com o mundo. Ah, porque o vizinho comprou tal coisa, o colega de trabalho comprou tal coisa, eu tenho que comprar também, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, porque eu tenho que viver assim, e a gente vai vivendo, a gente não faz as contas, não calcula, não mede as consequências, vai vivendo de qualquer jeito, e não tem responsabilidade na vida financeira. Então tem muita gente que chega, porque eu estou no sufoco com um problema e tal. Eu não estou dizendo que a gente não passa por dificuldades. Qualquer um de nós pode passar por um momento difícil, pode passar por um momento de dificuldade, por várias razões. Você está fazendo um empreendimento, as coisas apertam, e aí você está em dificuldade, entendeu? Mas não quer dizer que você está sendo irresponsável. Surge uma situação imprevista, se bem que a gente precisa ter cuidado com os imprevistos. A gente fala de imprevisto, a pessoa diz, mas eu gasto um dinheiro imprevisto. Sim, mas os imprevistos são imprevistos mesmo? A gente compra um carro e aí tem que pagar parcelado. Você está sabendo que você tem que pagar aquela parcela todo mês, não tá? Você realmente tem que pagar, né? Então não é imprevisto. Aí você compra um carro e faz um seguro do carro. E aí você parcela o seguro do carro. Você sabe que tem que pagar aquela parcela do seguro do carro, sabe? Sabe, né? Aí você fala, não, eu comprei o carro, paga a parcela do carro, eu sou responsável, fiz o seguro do carro, pago as parcelas do seguro do carro, dividiu, eu paguei à vista a parcela, o seguro do carro, está tudo bonitinho porque eu sou responsável. Mas quando você fez aquele seguro, tem lá um negócio chamado franquia. Entendeu? Tem um negócio lá chamado franquia. E agora estou tentando pagar a franquia do meu carro. R$3.200 e poucos. Então, o seu seguro. Aí você fala assim, mas aí de repente eu não estava prevendo, aconteceu um sinistro e eu tive que acionar o seguro e pagar a franquia. Foi de repente? O acidente foi de repente, a necessidade foi de repente. Mas quando você comprou o carro, parcelou para pagar as parcelas, parcelou e está pagando as parcelas, quando você fez o seguro, você já sabia que dentro daquele prazo, a qualquer momento você vai precisar ter aquele dinheiro. Você já sabia. Então não é um imprevisto. A gente sabe que às vezes isso acontece. Só estou querendo dizer a você que você não pode simplesmente dizer, é um imprevisto. A criança adoeceu, eu tive um gasto tal. É verdade. É por isso, irmãos, que existe um negócio chamado reserva.
Entendeu? É justamente para isso que nós chamamos de imprevisto. Bagunça a vida financeira da gente, e a gente às vezes é visto como irresponsável quando a vida está bagunçada. Por quê? Porque teve essas coisas que a gente chama de imprevisto. Mas se a gente quiser, a gente pode minimizar os abalos disso que nós chamamos de imprevisto, sendo mais responsáveis ainda. Existem situações mais graves, situações que fogem do nosso controle? Existem. A criança cresceu, teve um gasto ali e tal. Às vezes é uma coisa, né, totalmente fora dessa realidade, e a gente usa todos os recursos para tentar cuidar do filho, para tentar cuidar do familiar. Isso acontece. Eu sei que ninguém vai falar, você é irresponsável e tal. Acontece. Falar, eu posso ter uma reserva, mas eu não tenho como ter a reserva tem um limite, a reserva é dentro da nossa realidade também. Mas a gente pode ter, no caso, problema de saúde, voltando lá no primeiro ponto, que vai afetar esse outro ponto. E que a gente vai ter dificuldade. Mas nós precisamos ter responsabilidade. Então, quando alguém chega e fala assim, meu problema está ligado às coisas materiais e financeiras. Então, você é uma pessoa satisfeita, você tem contentamento? Essa é uma questão. A segunda é, você é uma pessoa próspera, você pensa como uma pessoa próspera, você age como uma pessoa próspera, ou você é uma pessoa acomodada, ou você é uma pessoa que se anula, ou você é uma pessoa que se incapacita. Tem gente que se incapacita, entendeu? Para incapacitar, às vezes você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada para você se incapacitar. Não precisa fazer nada. Às vezes o tempo, o mundo já te deixa para trás. Entendeu? A pessoa faz ali alguma coisa e as coisas vão se atualizando e ela não avança, ela está se incapacitando. Quando a pessoa não acompanha o progresso, quando ela não se atualiza, aí ela não tem condição de fazer aquilo que está se exigindo no momento, aquilo que está querendo no momento. A pessoa tem lá um comércio, né? Ela tem a loja, e ela vendia na promissória, vendia na notinha, no cheque e tal. E aí? Você compra hoje no cheque, na nota? Você tem um comércio hoje, você vende na nota, no cheque, alguma coisa assim? Esse é o seu maior movimento? É assim? Aí a pessoa tem o comércio e ela continua lá na nota. Aí a pessoa fala assim, passa o cartão? Não. Passa a promissória. Entendeu? Não passa a promissória. Você tem uma chave Pix? Não, tem a chave daqui do fichário. A ficha dos clientes. Esse comércio vai ficando para trás. Ou seja, essa pessoa ela não fez nada. Ela simplesmente não precisou fazer nada para ela se incapacitar. Ela não foi acompanhando. Ó, como está usando mais cheque, não. Tem esse negócio de nota, isso, aquilo, outro. O pessoal está usando cartão. Cartão de crédito, cartão de débito há muito tempo. Aí agora o Pix. Hoje mesmo eu vi uma reportagem que o mês de março bateu o recorde de transações de Pix. Tanto em número como de valores. Recorde. Entendeu? De transações no Pix e de valores. É o meio mais usado para se efetuar pagamento no Brasil hoje. É o Pix. Aí você tem um comércio,
E a pessoa fala assim: paga um Pix? Não. Aí ele vai, então, eu vou ali no banco sacar, eu vou. Daqui a pouco não tem nem mais isso para sacar. Não é? Outro dia eu cheguei na feira, na banca de peixe, paguei um Pix. Entendeu? Aí a pessoa tem um negócio e ela simplesmente vai se desatualizando. Ela vai se anulando, se incapacitando. A mente do crente não pode ser assim. Entendeu? Mente próspera e com responsabilidade. A terceira área que eu quero colocar aí, que os problemas estão ligados, os relacionamentos. Então, falei de 3 áreas. Primeira área, questão da saúde. A segunda área, questão material financeira. E a terceira área, os relacionamentos. Eu estou falando para vocês aqui que a maioria das vezes os problemas, nossas lutas estão ligadas a essas 3 áreas. E se nós observarmos, nós não estamos seguindo a palavra quando nós estamos amarrados nessas situações. Não quer dizer que a gente vai seguir a palavra e não vai ter dificuldades, enfrentamentos, lutas. É quando a gente está com a vida amarrada em alguma dessas áreas, é porque a gente não está obedecendo a palavra. Os relacionamentos, aí são os problemas familiares, conjugais, problemas com filhos, problemas no trabalho, que não é a questão financeira, é a questão de relacionamento mesmo, relacionamentos na escola, com amigos, com parentes, que não é da família nuclear, pai, mãe, marido, mulher, pais e filhos, mas é com o sogro, a sogra, o tio, o sobrinho, o avô, a avó, o cunhado, aí, os relacionamentos diversos. É a outra área que, isso aqui, se nós fôssemos dar exemplo aqui, que fica, né? A gente vai ficar aqui o tempo inteiro. As pessoas plantam e colhem. Vou estar só um exemplo com vocês aqui. Só um exemplo. Todo mundo quer ser amado pelos filhos. Todo mundo. Todo pai, toda mãe quer ser amado pelos filhos. Não é? Todo mundo, todo pai, toda mãe quer ser amado pelos filhos, quer ser respeitado pelos filhos, quer ser honrado pelos filhos. Aí os filhos crescem e casam. Aí agora você não é mais aquele pai, a mãe que tem um filho em casa, ele tem lá a vida dele. E a vida dele, agora, o filho da filha, não é sozinho, é com o cônjuge. Não é? E o cônjuge é totalmente diferente da gente. Né, Jorge? O professor está. O cônjuge é totalmente diferente da gente. Os filhos da gente escolhem uma pessoa diferente deles. Entendeu? É o outro lado da moeda. Aí você cria sua filha ali e tal, naquele jeito seu familiar, né? Aí ela vai lá, casa com um camarada, um sistema diferente. Não é que está errado, não, diferente. Aí vem o camarada, você cria o rapaz e tal, no meu caso, 3. Aí vai lá uma moça, um sistema diferente, que a gente vai chamar de nora. E agora? Mas eu quero que meu filho me ame, meu filho me honre. E agora ele está só, ele está com outra pessoa, está casado. E aí? Aí a gente fala assim, eu tenho que tratar bem, eu tenho que fazer meu meio de campo, eu tenho que fazer as coisas para... Não é só assim. É claro que a gente tem que tratar bem, é claro que a gente tem que cultivar bons relacionamentos. Mas eu falo com ele assim, sabe?
Nós nos preparamos para ser sogros desde que os nossos filhos nascem. Como? No modo como nós somos gêmeo, nora. Entendeu? No modo como nós somos, certamente é o que plantamos e é o que nós vamos colher. Se eu recebo o meu sogro, a minha sogra, de um jeito, é exatamente desse jeito que os meus filhos vão permitir que as minhas noras vão me receber. Você entendeu? Aí depois eu vou ficar falando assim, pois é, essa menina roubou meu filho. Essa menina aí, essa mulher, agora fez a cabeça dele. Agora não importa mais comigo. Agora não me ama. Agora não adianta reclamar. Se você ficava falando mal o tempo inteiro do show da sogra, não convivia, não vivia em paz, não tinha harmonia, nunca respeitou, nunca ajudou, nunca teve comunhão, nunca. Não espera outra coisa não. Entendeu? São os relacionamentos. São os relacionamentos. Aí a gente não mede essas coisas. A gente vive em pé de guerra e nós estamos ensinando nossos filhos que quando vocês casarem é assim mesmo, vai ter guerra entre nós e vocês. E vocês vão ficar no fogo cruzado entre o cônjuge e nós, os pais. Vocês vão ficar no fogo cruzado. Entendeu? Como eu falei aqui para os homens, eu fui na reunião dos homens. Se eu ouvir uma pessoa falar assim, se minha mulher ficar sabendo, ou se meu marido ficar sabendo que eu fiz isso para meus pais, você está entendendo? Está entendendo? Você que deve falar assim, eu ajudei meu pai e minha mãe, mas meu marido não pode ficar sabendo. Mas que tipo de vida você está plantando, você está construindo? Que relacionamento você está tendo? Eu falo com meus filhos assim, ó. Eu falo aqui na igreja, né? Eu vou dar trabalho para meus filhos. Mas é os únicos que eu tenho que dar trabalho. Ficar velho, se eu tiver que dar trabalho, tem que ser para meus filhos. Eu espero que seja mesmo. Para os meus filhos, por mais quem? Eles podem até não querer. Mas. E eu não vou dispensar, não. Eu não vou dispensar, não. E tem pai que fala assim, não, mas eu não quero dar trabalho para meus filhos, eu não quero dar trabalho para meus filhos. Você vai dar trabalho para quem? Se chega uma hora que os pais precisam ser cuidados dos filhos, vai ter que ser cuidado. Se não precisar, ok, ótimo, melhor. Mas se precisar, tem que ser os filhos. Não é? Aí a gente vai vivendo essas realidades em nós. E é tudo isso que a gente precisa olhar. Os problemas estão aí e as pessoas não estão enxergando. Por que estão vivendo os problemas? Se nós obedecermos a palavra do Senhor. Então eu falo para meus filhos assim, vocês vão cuidar de mim, mas tem que cuidar. Sou sogra também. Entendeu? Ah, mas é diferente. Não é diferente, não tem nenhuma diferença não. Quer dizer que só eu tenho o direito de amar meus pais, mas meu cônjuge não tem o direito de amar os pais. E se nós somos uma só carne, eu tenho que olhar, zelar, cuidar dos meus pais, mas meu cônjuge não pode. É diferente. Está errado. Ah,
mas você não conhece meu sogro, minha sogra. Não é exatamente quem conhece é você. E você casou sabendo, você casou conhecendo, você casou. Quando você casa, você já sabe. É aquela questão da responsabilidade. Quando você casa, você já sabe. Você está casando com um cara, com uma mulher que você está sabendo quem é o pai e quem é a mãe. E aí? Ah, mas eu não imaginei, problema seu, você não imaginou. Ah, mas eu não pensei. Isso não muda a realidade. Só para citar um exemplo. Entendeu? Eu nem vou falar muito da questão dos filhos, que também está uma bagunça. É muito pai reclamando, é muito pai cheio de problema com os filhos e tudo em desobediência à Bíblia. Tudo em desobediência à Bíblia. Todas essas problemáticas, todas as problemáticas é desobediência à Bíblia, desobediência à palavra. Aí eu estou falando aqui, quer dizer que você vai ter filhos perfeitos? Quer dizer que você vai ter filhos que nunca vão errar, filhos que não vão pecar, filhos que vão ser... Não. Mas quer dizer que você tem uma chance de lutar, quer dizer que você tem uma chance de moldar e forjar o seu filho. Os pais, eu vejo, inclusive aqui na igreja também, tudo que a gente vê, quando tem gente em problemática nesse relacionamento com os filhos, é desobediência à palavra. Entendeu? Uma vez uma pessoa próxima a mim, falou assim, mas você tem coragem de disciplinar seu filho, assim, de bater? Eu tenho. A Bíblia diz que não devemos afastar a vara do nosso filho. E diz também que não se deve espancar o filho. Passar do limite. Mas tem. Entendeu? Não, a gente resolve no diálogo. Você não consegue resolver as coisas de diálogo com gente adulta, você vai conseguir com uma criança. Tem gente adulta que não entende nada, não entende o diálogo. Marido e mulher já demora para conversar, para conseguir chegar num acordo, você vai conseguir chegar num acordo com uma criança. Criança entende só uma linguagem, disciplina. Só essa é a linguagem que a criança entende. Por isso Deus usa a disciplina conosco. Quanto mais nós somos infantis na fé, mais nós somos disciplinados. Não tenha qualquer dúvida disso. Quanto mais nós somos meninos na fé, mais nós somos disciplinados quando nós desobedecemos. Não tenhamos qualquer dúvida disso. Aí a gente está cheio de ideias mundanas, ideias nossas, e nós vamos nos perdendo nessa direção, sofrendo. Eu falo, nós é o povo de Deus, o mundo lá fora está sofrendo, está perdido nessas áreas, nessa questão, os relacionamentos. E aí, só para citar essa questão aí que eu falei, né, dos relacionamentos, pais e filhos, sogros, sogras, e os relacionamentos de casamento, nem se fala, você já entendeu. Quem fala de acordo com a palavra, com os ensinamentos. Quem nos diz aqui, quem faça na força que Deus supre. O Senhor não desampara, Ele nos dá a força. Ninguém é incapaz, ninguém é desamparado por Deus nessa caminhada. E para concluir aqui, não vou tomar mais tanto tempo, aqui nos diz ainda, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o reino pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. É de acordo e na força de Deus e para a glória de Deus. É de acordo com a palavra do Senhor, na força que Deus nos dá e para a glória dele. Entendeu aqui? Que a nossa vida não pode estar fora do Senhor. O que a gente fala é que Ele nos ensina, a gente faz na força dele, para a glória dele. E quando diz para a glória dele aqui, é outra coisa que nós precisamos entender, irmão. Quando a gente aprende a glorificar a Deus, a gente tira o olhar de cima de nós. Tirar o olhar de cima de nós é nos humilhar diante de Deus. É quando a gente para de preocupar tanto com
no que os outros vão pensar, para de se preocupar tanto em se as pessoas vão reconhecer, para de se preocupar tanto se as pessoas vão aplaudir, se as pessoas vão elogiar ou não. A gente a gente passa a ter uma convicção em Deus e não nas pessoas. A nossa referência é o Senhor e não as pessoas. Eu estou pregando aqui, será que os irmãos estão gostando? Será que os irmãos estão aprovando? Será que os irmãos estão recebendo do jeito que eu gostaria? Não a visão, o foco não são as pessoas, porque não é o seu elogio, não é a sua aprovação que vem em primeiro lugar. O seu elogio pode até ser bom, o seu elogio pode até ser uma boa referência para mim, ou você dizer que gostou de alguma coisa que eu fiz, ou que outra pessoa fez, pode ser bom, não é pecado isso, mas o nosso foco não se torna as pessoas, mas o Senhor. Isso nos dá uma segurança, isso nos torna pessoas mais rápidas para fazer, porque a gente não fica preocupado se fulano vai gostar, se esse vai gostar, se esse aprova, se esse aplaudiu, se não aplaudiu, se aquele gostou, sorriu, ou se o outro fez cara feia para o que nós fizemos. Uma coisa nos move, nós estamos fazendo de acordo com o que o Senhor nos ensinou, nós estamos vivendo na força que Deus supre, e tudo que a gente faz é para a glória dele e não é mais ninguém. E a gente não fica buscando aqui o aplauso, a gente não vive aqui fazendo as coisas. Eu estou falando aqui com um pastor, eu não estou fazendo aqui para que depois os irmãos falem, viu, a mensagem do pastor foi boa, foi interessante, viu, que as pessoas saem falando, divulgando, o pastor é isso e aquilo outro. Não é esse o propósito. O propósito da igreja, o propósito de quem prega é pregar a palavra na força do Senhor e para a glória dele, não é para a glória de mais ninguém. É assim que nós devemos viver em tudo, na família. Na família eu quero ser pai para a glória do Senhor. Eu não quero ser um pai para ser aplaudido pelos meus filhos, ou para ter a aprovação dos meus filhos. Eu quero ser aprovado por Deus. Eu quero ser um marido aprovado por Deus. Eu quero ser um pastor aprovado por Deus. Eu quero ser um homem aprovado por Deus, vivendo para a glória dele. Então o que te passa a olhar para o Senhor? Porque no nosso íntimo a gente sabe, eu estou fazendo isso aqui por quê? Eu estou vivendo isso aqui por quê? Eu estou vivendo isso aqui porque senão o outro não vai gostar, vai reprovar, vai me queixar. Isso é um princípio, irmãos. É por isso que Paulo diz lá, aquelas pessoas que os trabalhadores, os escravos, os servos, diz assim, olha, você tem que trabalhar como quem trabalha para Cristo. Entendeu? Não é fazendo as coisas na vista do seu Senhor, não é se preocupando, mas eu estou fazendo isso aqui para quem? Se o patrão, se o dono, se o superior está presente, a gente faz, a gente trabalha, a gente... Paulo diz assim, olha, esse não é o princípio de vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive assim. É no mesmo contexto também, entendeu? Não vos embriagueis com vinho, mas encheios do Espírito. Paulo começa a falar o que é ter uma vida cheia do Espírito. E aí, dentro disso, ele fala desses relacionamentos. E Paulo está falando disso. Depois Paulo fala lá, né? Os servos trabalhem como se estivesse fazendo para Cristo. Não é para o homem. Não é para ser visto pelo homem. Não é para ser aplaudido. Não é só quando está presente. Porque é o Senhor que te recompensa. Entendeu? Olha só. O que você faz, quando você faz para a glória do Senhor, aquilo se torna uma obra, aquilo se torna um feito eterno, se torna algo recebido por Cristo. O que você faz todos os dias, o seu trabalho, se você faz para Cristo, Ele recebe como honra, como glória para Ele. Agora, se você faz para você, se você faz pensando no outro, se você faz simplesmente porque você quer ser reconhecido, porque você quer ser visto, porque está se importando com as pessoas à sua volta mais do que Cristo, aí isso não honra, não glorifica Cristo, não recebe. As mínimas coisas que a gente faz, a gente pode tornar isso algo valoroso diante de Cristo. É como se Cristo estivesse computando o que a gente faz. Mas você veio para a igreja, a gente pensa assim, você veio para a igreja para o culto hoje, computou que você veio para a igreja, muito bem, você ganhou um ponto
na sua espiritualidade, vamos colocar assim. Você ganhou um ponto na sua espiritualidade, você veio para o culto. Você cantou, ganhou mais um ponto. Você ouviu a palavra, entendeu, recebeu o seu valor, ganhou mais um ponto. Mas aí no seu dia a dia, se você faz assim, eu estou vivendo para Cristo, eu trabalho para Cristo, eu vivo para Cristo, meus relacionamentos diversos são para Cristo. Então, o Senhor fala assim, você está fazendo isso para mim? Ganhou um ponto. No seu trabalho? Ganhou um ponto. Aí você falou assim, eu tenho responsabilidade com Cristo, compromisso com Cristo, mais do que com o meu patrão, mais do que com qualquer pessoa, mais do que com a minha mulher, eu tenho um compromisso com Cristo. Mais do que com os meus filhos, eu tenho um compromisso com Cristo. Que bom. Você ganhou um ponto como pai, ganhou um ponto como marido, ganhou um ponto como esposa, ganhou um ponto como funcionário, ganhou um ponto como patrão, entendeu? É isso. Por isso Pedro está dizendo aqui. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Sabe o que significa todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. Entenda assim, literalmente, todas as coisas. Todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vontade de falar disso aqui ainda a noite toda. Mas vamos encerrar. Amém? Uma vida preparada para encontrar com Cristo em todo o tempo, em qualquer momento. É a vida que nós devemos viver. Vamos orar. Pense que pé, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Apresente a sua vida ao Senhor, dê graças a Ele. Deixa eu te falar só uma coisa. Quando eu prego a palavra, eu sempre fico pensando no modo como a gente recebe a palavra. A palavra do Senhor, ela é perfeita. E é claro que ela nos ensina como viver a vida cristã. E eu sempre me preocupo em que a gente entenda que não se trata de perfeição, se trata de aperfeiçoamento. Por que eu sempre digo isso? Porque às vezes algumas pessoas recebem a palavra e falam assim, poxa, mas isso aí não é para mim, está muito distante da minha vida, está muito distante da minha realidade, eu não tenho essa compreensão, não tenho esse entendimento, eu não estou nesse ponto, não estou nesse patamar. Isso não é verdade. Não importa qual seja o seu entendimento, não importa qual seja o seu grau de instrução, o seu grau de conhecimento bíblico, não importa que patamar você julgue estar, a palavra de Deus é para mim e para você. A palavra de Deus é para nós. Essa vida que Pedro está falando que é para nós, é para mim e para você. Entendeu? Não existe para assim, isso é para o pastor, isso é para o irmão fulano, isso é para quem está em santidade, em santidade calma, eu não estou nem aos pés. Não, é para todos nós. É para mim e para você, hoje e sempre. Nós devemos receber a palavra sempre e vivermos na força que Deus supre. Ele vai suprindo a minha força, vai suprindo a sua força, vai nos abençoar. Vamos orar, falar com o Senhor nesse instante. Pai eterno, graças te damos pela tua palavra. Tua palavra é maravilhosa. Tua palavra nos ensina, nos instrui. Como é, Senhor, maravilhoso ouvir a tua palavra. Sermos ensinados pelo Senhor. Apesar de não sermos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor. Abençoa cada um de nós com a tua graça, com o teu poder, em nome de Jesus. Ensina-nos a viver a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a confiarmos na força que o Senhor supre. Ensina-nos a viver para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a tua bênção seja sobre todos nós. Que a gente viva a vida preparada,
para qualquer momento nos encontrarmos com Cristo, chegarmos ao fim, para a glória do Senhor que estamos, no nome de Jesus. Amém. Temos um cântico em louvor e adoração ao Senhor nesse momento. Você que trouxe sua contribuição, entregue gratidão ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E nós não conseguiremos ter a nossa vida sem a palavra do Senhor, ouvimos aqui nesta noite. Então cantemos ao Senhor este cântico, em nome de Jesus, declare ao Senhor, aleluia. agradecidos por esse dia, por esse culto, pela comunhão. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por podermos cultuar ao Senhor, obrigado, a Deus, podermos oferecer o nosso culto ao Senhor. Obrigado pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Obrigado pela comunhão com os irmãos.
Graças te dou por cada um que tem perseverado nos teus caminhos, que tem se aperfeiçoado, que tem aprendido, que tem guardado a tua palavra no coração, que tem, ó Deus, lutado, tem combatido o bom combate, Senhor, como a tua palavra nos ensina. Nós te damos graças, continuamos abençoando, pois dependemos das bênçãos do Senhor todos os dias. A ti a honra, a glória, a ti todo louvor, toda adoração. Ó Deus, pois tu és digno, somente o Senhor é digno. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que tens feito, por tudo que tens realizado, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pelas misericórdias que nos alcançam todos os dias. Pelo Senhor que nos fortalece. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai Celeste, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do eterno Espírito Santo, esteja conosco, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, na paz do Senhor Jesus.